tudo bem contigo? Como estão os estudos? Nós chegamos à nossa segunda unidade, na qual nós vamos trabalhar sobre o desencantamento do mundo e o existencialismo. Bem, nessa unidade nós precisamos retomar algumas questões históricas para que você observe, porque conforme está lá no e-book que vocês vão ler na terceira unidade, e sempre conduzindo essa disciplina, eu procuro mostrar que a história e o pensamento pedagógico, ele sempre vai ter uma relação muito estreita. Ou seja, o mundo, ele é uma coisa só, e conforme as coisas vão se transformando, gera impactos na forma de pensar. Quando a gente fala em desencantamento do mundo, nós estamos nos reportando a um movimento do pós-guerras. Vocês imaginem assim, que para além de todos os conflitos, de todas as questões que a humanidade sempre experimentou e continua experimentando, nós tivemos duas grandes guerras. E esses movimentos, eles foram tão intensos no mundo europeu, principalmente, que causou um impacto nessa forma de pensar que gerou o que nós chamamos do desencantamento do mundo. Bom, disso nós podemos dizer que teve como, não sei se a palavra consequência é apropriada, mas enfim, em decorrência disso, nós temos o pensamento existencialista, que é bem complexo lá na filosofia, sem dúvidas, mas nós vamos pegar algumas coisas desse pensamento para trabalhar especificamente aqui na filosofia da educação. E aí tem um filósofo que ganha uma atenção especial, que é o Sartre. Então, por isso que vocês têm um pequeno texto como base da disciplina e depois vocês vão fazer também a leitura de um artigo, de novo, prestando atenção no posicionamento do autor no texto. O artigo se chama assim: Existencialismo e Educação, a filosofia sartreana da liberdade como fundamento pedagógico. Vejo que é uma pergunta. É possível usar Sartre como um fundamento pedagógico? Veja que já desde o resumo do texto tem uma tendência de resposta bem evidente. E esse artigo, ele é do Luciano Donizete da Silva, da Federal do Paraná. Bem, ao longo do texto, esse autor vai explicar qual é o pensamento filosófico do Sartre, está bem descrito ali, então você vai conseguir ser guiado por essa leitura, e eu foco a atenção nas questões da filosofia da educação, que eu quero que vocês estejam atentos. Primeiro que o autor já é bem generoso, deixando no título a pergunta que ele se propõe a responder, e em alguns trechos vocês vão encontrar essa resposta. Já no início ele diz o seguinte, que ele espera que o leitor, ao final, possa estar em condições de formular a sua resposta sobre se o existencialismo pode ou não contribuir para fundamentar uma pedagogia. Observe novamente que, bem de acordo com os pressupostos da filosofia da educação, você está sendo colocado na condição de pesquisador que deve analisar e decidir e fazer as suas opções. O que nós precisamos dos pedagogos e pedagogas formados, que consigam identificar essa forma de pensamento e que consigam fazer as suas opções aplicando o que é mais profícuo para a sua realidade. Bem, então imagine que no pós-guerras nós tivemos essa questão que foi até chamada de moda existencialista, dessa reflexão em torno da liberdade, em relação ao futuro da humanidade e o que se esperava das pessoas para além das questões da coletividade, da sociedade em si, mas olhando um pouquinho mais para os indivíduos. E aí o Sartre, ele vai trabalhar muito com a ideia de liberdade. Porém, quando a gente fala em liberdade, veja que o texto já chama a nossa atenção para isso. O existencialismo leva, sim, à conclusão de que o homem é livre, mas há de se mediar essa liberdade. Afinal, a continuidade da obra do filósofo não autoriza a simplificação grosseira de que ser livre é fazer o que se quer. Quando Sartre defende a liberdade, ele não fala que cada um vai fazer o que quer. Isso seria uma visão grosseira em relação à obra desse filósofo. Portanto, o texto ele vai já alertar, o autor do texto vai nos alertar, a partir da exposição que ele faz,
sobre essa liberdade, porque muitas vezes aplicar Sartre na educação sofre uma crítica justamente por essa ideia de que o indivíduo é livre, enfim, mas que liberdade é essa? Veja que há toda uma conjuntura, um aparato filosófico para essa definição também. O autor, na sua conclusão, ele vai expor essa ideia dizendo assim, que o que ele pensa não é novidade para ninguém. Então ele vem se posicionando como um defensor do existencialismo aplicado na educação. A filosofia de Sartre pode sim fundamentar epistemologicamente um projeto educacional. E o caminho para tal projeto se encontra na estrutura do ser-homem para si, apresentada por Sartre. Sua filosofia nos fala de liberdade, de autenticidade e de responsabilidade. E para ser autêntico e responsável por seus atos, torna-se indispensável a incômoda presença e ação do outro. Ou seja, essa liberdade ela sempre está ancorada na relação com o outro, na motivação que se observa nesse entorno, nessa coletividade. Por isso a questão do indivíduo, expressa aqui pelo existencialismo, ela não seria uma questão excludente para tomar essa matriz filosófica como impulsionadora de algum projeto educacional. Isso é o que o autor sustenta no seu texto, com seus argumentos, e eu quero jogar para você a reflexão, se você concorda ou não com essa perspectiva, mas faça isso só depois da leitura. Afinal de contas, nós já conversamos aqui que a filosofia da educação é uma reflexão, porém é uma reflexão sempre ancorada de muita erudição, de leitura, de embasamento teórico. Fiquem bem e bons estudos a todos!